Destaque agora que chega da Europa, a Interpol procura no Líbano 2 brasileiros suspeitos de planejar ataques a prédios importantes da comunidade judaica no Brasil. Em Gaza, as forças israelenses atacaram uma rede de túneis do Hamas. Nosso correspondente no Velho Continente, Luca Bassani, traz os últimos destaques da guerra que ontem completou um mês e sem qualquer previsão de chegar ao fim. Quais os destaques desta quarta-feira? Luca, boa noite, bem-vindo. Boa noite também a você, Thiago, a toda a nossa audiência. A gente vê que hoje a guerra, já ultrapassando um mês, teve acontecimentos importantes. A Interpol procura brasileiros com dupla nacionalidade que vivem no Líbano e que estariam sendo recrutados pelo Hezbollah, esse grupo também terrorista que atua no sul do país, quase no norte de Israel, por tentarem planejar atentados dentro do Brasil contra a comunidade judaica, as escolas, os estabelecimentos judeus. Inclusive hoje 2 brasileiros também com origens libanesas foram presos no Brasil e agora as investigações tentam traçar paralelos entre esses 4 elementos que estariam envolvidos exatamente nos casos de planejamento de terrorismo. Dentro de Israel a gente vê que as forças de defesa do país, a IDF, diz ter conseguido destruir 130, pelo menos, postos dos túneis do Hamas, essa que é uma importante estrutura militar do grupo também terrorista, que se espalha desde o norte de Gaza até regiões mais ao sul também de Gaza. São cerca de 500 quilômetros, com mais ou menos 80 metros de profundidade, e é onde grande parte dos membros do grupo acabam se escondendo e também onde guardam todo o seu equipamento. A gente vê que há uma pressão internacional cada vez maior para que Israel ofereça uma espécie de cessar-fogo ou pausas táticas humanitárias, mas algo que foi descartado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que disse que isso só poderá ser discutido caso um número significativo de reféns sejam libertos durante as próximas horas, e que apenas com essa condição que Israel permitiria com que por mais horas fosse se estipulada essa pausa sem bombardeios. Ao mesmo tempo em que o encontro do G7 no Japão, na cidade de Tóquio, os líderes das nações mais envolvidas, mais industrializadas, acabaram entrando em acordo para um termo em comum pedindo pausas humanitárias e um maior fluxo de ajuda humanitária para a cidade, para a faixa de Gaza, principalmente para a parte sul de Gaza, onde estão concentrados as pessoas mais feridas, aquelas que evacuaram as suas casas após os pedidos, na verdade, as ordenanças do exército de Israel. A OTAN disse que vai pela mesma linha, vai também fazer um apelo para pausas táticas humanitárias de algumas horas para que haja a entrada mais frequente desses alimentos, mantimentos, até mesmo de corpos médicos que possam ajudar os feridos dentro da faixa de Gaza ou até mesmo os feridos serem retirados da faixa de Gaza, principalmente as crianças e as mulheres. Nós vemos que ainda não há uma definição ou uma garantia, melhor dizendo, da retirada dos brasileiros da faixa de Gaza nos próximos dias. O Itamaraty diz que está fazendo de tudo para que amanhã essa liberação já possa acontecer pela manhã, lembrando que o governo do Egito, as autoridades israelenses, eles que decidem quais cidadãos, quantos podem sair por dia, e por enquanto, infelizmente, os mais de 30 brasileiros seguem ainda no sul da faixa de Gaza esperando o sinal positivo. Essa tende a ser uma guerra longa, a gente vê pelo desenrolar das questões militares, assim como uma divisão diplomática do mundo, a divisão entre 2 grupos bastante claro, isso se intensificando cada dia mais, Thiago. Luca, e de qualquer forma, o primeiro-ministro de Israel voltou a falar que não há cessar-fogo enquanto os reféns estiverem em poder do Hamas, e hoje também voltou a discussão a participação do Catar nessas negociações. Lembrando que as 2 primeiras reféns foram liberadas justamente pela intervenção do Catar, ou seja, um dos países que ajudaram nessas negociações, não é? É isso mesmo, Thiago. A gente vê que o Catar tem uma posição muito importante porque é um grande aliado do Hamas, é também o país onde vive grande parte das lideranças do Hamas. A gente vê que aqueles membros sênior, que assim são chamados, vivem todos em Doha ou na Turquia, então é um governo que tem essa influência para poder convencer os terroristas em Gaza a libertarem o maior número de reféns em troca de uma pausa maior dos bombardeios ou uma diminuição das hostilidades. Durante as outras ocasiões, foi um país muito importante, inclusive quase todos os líderes ocidentais de peso que visitaram Israel e o Oriente Médio durante as últimas semanas estiveram também no Catar, porque sabem que esse país é uma peça-chave na resolução desse conflito. Aquilo que a gente vê é que não há
pelo menos há mais de 10 dias, liberação de nenhum refém que a gente conseguiu observar. Apenas 4 mulheres, né, libertadas pelo Hamas, enquanto que uma soldado israelense foi também recuperada por uma operação militar de inteligência. Então a gente vê que essa questão não está fácil. Vale lembrar que são mais de 240 pessoas sob a custódia do grupo, ao mesmo tempo que são mais de 30 crianças, 20 idosos, a grande maioria deles todos civis, ou seja, não são alvos militares, não são combatentes, são pessoas inocentes que também foram arrastadas para esse conflito. Ô Luca, o que chamou atenção também nesta quarta-feira, o Antony Blinken dos Estados Unidos chegou a declarar o seguinte, pelo menos uma proposta, uma ideia de que no pós-guerra nós tenhamos um governo unificado na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E de que forma isso teve repercussão na Europa hoje? Olha, esse é o objetivo de alguns países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, numa espécie de devolução da administração política à autoridade palestina, o Fatah, que de fato governa algumas regiões da Cisjordânia, e é o grupo, dentre aqueles que representam os palestinos, que é o mais democrático, aquele que pode sentar à mesa e tentar encontrar um acordo de paz sem uma guerra, sem hostilidades, sem foguetes, e reconhecendo a existência do Estado de Israel, ao mesmo tempo em que o Hamas, desde a sua fundação, tem como objetivo a destruição do Estado judeu. Então já começa a se discutir essas possibilidades. Os Estados Unidos descartam um apoio à anexação de Israel na faixa de Gaza. Eles não querem uma ocupação militar ad eternum, eles querem fazer com que essa região tenha a possibilidade de se desenvolver, que tenha a dignidade de ter um governo próprio, e aquele grupo que, na visão dos americanos, é o mais adequado para isso, porque é um grupo que fomenta o diálogo com todas as partes, é a autoridade palestina. Se eles vão aceitar ou não essa proposta, chegar de volta ao poder na faixa de Gaza através de uma guerra, essa é uma questão a ser discutida a posteriori, mas tem sido a teoria mais bem aceita, se assim podemos dizer, dentre a comunidade internacional por enquanto.